entre mim e as minhas amigas do nosso grupinho do WhatsApp. E este mês a temática, como vocês podem ver aqui por baixo, no título do vídeo, é sobre o Halloween. Pois é, não fosse o Halloween ser celebrado neste mês de outubro. Então o que eu peço a vocês é que no fim de verem este vídeo e darem o vosso likezinho para ajudar aqui a Nandinha, que vocês passem no canal das amiguitas, está bem? Passem lá, eu vou deixar aqui linkado em baixo na caixinha de informações o link de todos os canais das meninas que vão participar neste vídeo de interação deste mês. E vocês, por favor, passem lá, deem uma força às meninas, ok? Elas são super porreiras, os canais muito interessantes e tenho certeza que vocês vão adorar os temas que cada uma vai abordar, cada criatividade que cada uma vai arranjar para falar desta temática do Halloween, ok? Portanto, desde já agradeço a vocês pelo apoio que estão a dar a mim, pelo apoio que estão a dar às minhas amigas, ok? Então, vamos lá para o vídeo? Vamos? Bora! Todos vocês já se devem ter perguntado, mesmo que eu muitas vezes já me perguntei, de onde vem esta festividade do Halloween, o porquê de nós festejarmos isto com símbolos como, por exemplo, alusivos às bruxas, certo? E não porque é outra coisa qualquer, porque as bruxas são uma parte tão importante e tão principal e alusiva a esta comemoração. Fica aqui a questão, que eu já vou responder. E o porquê das abóboras? Porquê que não usamos outro legume, certo? Porquê que não se pode usar outro legume para simbolizar esta festividade? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder aqui no vídeo. Assim como, por exemplo, cada vez que as crianças batem na porta e vão dizer gostosura ou travessura, certo? O porquê deste simbolismo, o porquê desta pergunta? Tudo isso não é por acaso, meus queridos e minhas queridas. Tudo isso é alusivo a situações que se passaram já há muitos e muitos séculos atrás. E é isso que eu vos venho trazer na temática de hoje, do nosso vídeo de interação, e espero muito que vocês gostem, que tem a ver com a história, tem a ver a verdade sobre o Halloween, a verdadeira história do Halloween, o porquê de nós festejarmos hoje em dia esta festividade, certo? O porquê, o que é que trouxe, o que é que envolveu tudo isso até chegarmos ao dia 31 de outubro, chamarmos Halloween e fecharmos com as coisas que festejamos. É isso que eu vou ficar aqui neste vídeo a tentar explicar para vocês, da melhor maneira possível, que é o que eu vou tentar, porque eu próprio pesquisei bastante para poder tentar trazer para vocês os temas mais interessantes dentro desta história toda do Halloween e fazer um resumo englobado sobre todas as coisas que vocês vão poder perceber, que se vão interligar e vão fazer, de facto, com que esta temática do Halloween faça algum sentido agora com as coisas que eu vos vou falar, está bem? Então, venham daí! Então podemos começar já por falar da origem do Halloween em si. O Halloween é uma festa que não é assim há tantos anos celebrada como as pessoas pensam. Ela é um conjunto de duas festas importantes, duas festas que se celebraram e que eu vou começar aqui a explicar para vocês perceberem um pouquinho melhor. Há muitos anos atrás houve uma celebração, que foi a celebração que deu a base ao Halloween, ok? É uma celebração que era feita pelo povo celta, ok? A celebração chamava-se Samhain, e eu vou deixar aqui em baixo o nome para vocês poderem ter uma ideia. E o que era essa celebração? Nada mais era do que a passagem de um ano para o outro. Os celtas só celebravam duas épocas do ano, o verão e o inverno. O ano deles só tinha essas épocas, verão e inverno, e quando terminava o verão e passava o inverno, no final do inverno eles comemoravam no dia 31 de outubro a passagem para o ano seguinte. Como se fosse a passagem do ano, como nós fazíamos todos os anos, mas eles faziam quando terminava a última estação do ano deles, porque eles só tinham as tais duas estações que eu falei. Então festejavam no dia 31 de outubro o chamado e dito Samhain, ok? E o que era isso, essa festividade? Nada mais era do que uma festividade que ia celebrar duas situações. E quais são essas duas situações? A primeira era as colheitas, porque esse povo estava muito dependente das colheitas. Era um povo que vivia muito da agricultura, viviam daquilo que eles cultivavam, e eles precisavam que a colheita do ano seguinte fosse uma colheita que vingasse, que fosse uma colheita que corresse bem. E então eles faziam várias fogueiras e pediam aos deuses deles, porque tinham sempre nessas festividades vários druidas, e pediam sempre aos deuses deles que lhes dessem uma colheita que vingasse, uma boa colheita para aquele ano, porque eles estavam dependentes dessas colheitas para sobreviver. Era disso que eles sobreviviam. Esse é o primeiro ponto que o Samhain festejava. O ponto seguinte que também festejava, além de ser a passagem para o próximo ano, o que incluía essa passagem para o próximo ano? Era a única noite em que o povo celta acreditava que os mortos podiam visitar os vivos, em que podia haver uma interação entre ambos e em que ambos podiam comunicar uns com os outros. Portanto, como vocês estão a perceber, esse festival andava muito à volta das crenças dos celtas, ok? Portanto, Samhain
era o festival que eles faziam no dia 31 de outubro. Entretanto, com os anos vindouros e com as coisas que se começaram a passar, a Igreja Católica, como vocês sabem, começou a procurar várias maneiras de conseguir converter variadas civilizações. Em relação à civilização celta, não foi diferente, eles tentaram também converter, e então, mais uma vez, a Igreja Católica fez algo que fazia de uma forma global, sempre que queria, sempre que queria trazer a fé deles, portanto, acho que é assim a minha maneira de dizer, sempre queria transmitir a fé deles e que queria converter os povos para a fé deles, que era o seguinte: eles tentavam adaptar alguns feriados, algumas festividades, sempre de outros povos, para a Igreja Católica, mas feito de uma maneira diferente. Isto era uma forma que eles arranjavam de conseguir converter com maior facilidade diversos povos, mas neste caso o povo celta. O que é que eles fizeram? Pegaram na festividade do Samhain, que era o dia 31 de outubro, e decidiram fazer algo muito similar, que foi passarem a festejar no dia 1 de novembro, algo que eles chamavam de, e vou pôr aqui passar o nome também para ser mais fácil para vocês perceberem, All Hallows Eve. E o que era o All Hallows Eve? Era a véspera de todos os santos. Eles festejavam todos os santos no dia 1 de novembro. E então eles puseram logo a seguir ao dia 31 de outubro. Para não chamarem exatamente o Samhain, porque eles queriam lá estar trazer a essência da festa para conseguir converter os celtas, mas para não dizerem que era uma cópia exata, eles fecharam no dia a seguir e deram esse nome. O que é que acontece? Quando a população celta começou a ficar a ser convertida e começou realmente até a interessar-se também por estas festas cristãs, eles decidiram, como no dia 1 de novembro era o All Hallows Eve, eles decidiram fazer o seguinte: decidiram que no dia 31 de outubro, em vez de festejarem o Samhain, como já estavam convertidos, pelo menos os celtas estavam convertidos, decidiram festejar algo que chamavam All Hallows Evening, que era o quê? Que era a passagem, portanto, do dia anterior, como apanhava de 31 para 1, era como se fosse a passagem da tarde para a noite do dia seguinte, do dia de todos os santos. All Hallows Evening, ou seja, a tarde de todos os santos. Eles festejavam no dia 31 de outubro a tarde de todos os santos, que era a passagem, depois à meia-noite para o dia seguinte, o dia 1 de novembro, que será All Hallows Eve, que é a véspera de todos os santos. Portanto, eles fizeram dessa forma para começar a adaptar. Só que o que é que acontece? Com os anos vindouros e a passagem, só com o passar dos anos, foram encurtando, e em vez de se começar a chamar o 31 de outubro All Hallows Evening, eles começaram a encurtar o nome e aí ficou Halloween, ok? Halloween, da All Hallows Evening, ok? Eles encurtaram a palavra e ficou Halloween, daí se chamar Halloween, e aí ficou a base do nome do Halloween. E através deste pequeno fator, que parece que não foi nada desta passagem, lá está, de retirar ideias do Festival Celta Samhain para o Halloween, a Igreja Católica conseguiu ganhar muito, mas muito o povo celta. Conseguiu converter variados celtas para o cristianismo e conseguiram criar outro género de tradições que hoje em dia já não têm a ver com o povo celta, mas veio sim dos cristãos, que hoje em dia são muito vistas no Halloween. Uma delas, como eu já estive a falar anteriormente com vocês, é o porquê das abóboras, certo? O porquê das abóboras. Então, é assim, o povo celta, como eu falei, eles tinham as comemorações deles muito baseadas, como eu disse, em pedir aos deuses que as colheitas corressem bem. E então, o que eles faziam era, faziam uma fogueira em que se juntava os familiares ou a própria comunidade, porque muitas vezes estas festas eram nas comunidades todas, junto com os druidas, e como eles faziam as lanternas, eles abriam a parte de cima de uma abóbora, tiravam o que lá estava dentro e punham, acendiam velas lá dentro. Isto era apenas um ritual, porque como eles queriam que as colheitas corressem bem e queriam pedir aos deuses, era como se fosse um agradecimento dentro da própria abóbora que ia simbolizar as colheitas desse ano. Só que os cristãos arranjaram forma de fazer isso de outro modo.
E então, para não fugirem totalmente das tradições do povo celta e eles não serem levados a crer que, pronto, agarraram na base das festividades deles e de um momento para o outro mudam tudo, não. Então o que é que os cristãos decidiram fazer? Mantiveram a festa, não com o nome deles, mas com a festa, como eu vos disse, All Hallows Eve, que depois, entanto, passou a ser o designado Halloween, e decidiram começar a trazer também a história das abóboras. Só que eles aí, o que é que eles faziam? Eles punham as abóboras, realmente com as velas lá dentro, mas como era uma festa que ia simbolizar a união entre os mortos e os vivos, eles desenhavam essas caras, eu não queria dizer umas caras assustadoras ou demoníacas, mas como a igreja estava muito associada a essa coisa de entre as trevas e a luz, eles decidiram criar esse simbolismo na abóbora. A cara do mal, portanto a cara das trevas, que é aquele desenho na abóbora que vocês veem, com a luz, que a luz vai simbolizar, lá está, a vela que fica dentro da abóbora. Daí, quando nós festejamos o Halloween, uma das bases é a carinha da abóbora, não é? Ou seja, uma abóbora com aquela carinha de má, dita carinha de má, e depois lá dentro com o simbolismo, lá está, do candeeiro, da lanterna, que hoje em dia usamos muitas vezes até como uma lanterna, mas que antigamente não era assim e usava-se mesmo como uma vela. Portanto, este é um dos simbolismos que eu vos falei há bocadinho, que é o simbolismo da abóbora. Porque da abóbora e não outro vegetal. Não outro vegetal, porque era esse que os celtas usavam e foi esse que a Igreja Católica foi usar. Eu espero que esteja a ser clara, porque isto é um assunto muito abrangente e eu estou a tentar trazer de uma forma mais fácil de explicar para vocês. Agora vamos ao outro tema seguinte, que é as bruxas. O porquê das bruxas e não de outra coisa qualquer, ou vampiros, ou lobisomens, não. O tema associado são as bruxas. Neste caso, o tema associado das bruxas prende-se só, única e exclusivamente com a Igreja Católica. Já nada tem a ver com o povo celta, já nada tem a ver com os outros povos. Isto tem a ver porque vocês sabem que antigamente a Igreja Católica, na Inquisição, queimou muitas bruxas, chamadas as ditas bruxas, que na realidade não eram nada mais, nada menos do que mulheres que eram curandeiras, que naquela época eram tipo as médicas dos dias de hoje, e eram mulheres muitas das vezes solteiras, porque as mulheres não podiam estudar, não podiam pensar, eram logo vistas de forma diferente, e eram mulheres que se dedicavam ao estudo de curar o corpo humano, eram na realidade mesmo as curandeiras daquela época. E a Igreja Católica perseguiu, torturou essas mulheres e chamava-as de bruxas porque diziam que elas tinham ligações com o demónio, porque lá está, uma mulher não podia saber essas coisas, e de se falar do corpo humano de certa forma, ou de falar de determinadas curas, que muitas vezes essas mulheres sabiam fazer com ervas e não só, já eram vistas como bruxaria, como o lado das trevas, o lado negro, o lado ligado a Satã, ok? E então o que é que acontece? A Igreja Católica dizimou, não é um termo que pode-se mesmo usar, dizimou na Inquisição milhares de mulheres, que nada mais eram do que mulheres que estavam a estudar, nada mais eram do que mulheres que eram curandeiras, através das fogueiras. Queimaram imensas mulheres na fogueira com a ideia de que seriam bruxas. Pronto. Porque também convinha, de certa forma, à Igreja Católica aterrorizar, neste caso, as mulheres daquela época, que a mulher não poderia estudar, a mulher não poderia ser mais do que o homem. Portanto, as mulheres dessa altura, muitas, e que se dedicaram a essa parte de serem curandeiras e de estudar, muitas delas eram chamadas de bruxas, designadas de bruxas, e então eram queimadas por Inquisição. Isto foi tão forte, ainda hoje a matemática é tão forte, se vocês forem procurar nos livros de história, se vocês puserem links no YouTube, na internet, se vocês forem pesquisar no YouTube, há montes e montes de pesquisas bibliográficas, comentários, vocês podem ver documentários sobre muita coisa à volta do que a Inquisição fez em relação às bruxas. O peso foi tão grande que esse ficou a ser o simbolismo associado ao Halloween, porque muitas das bruxas eram queimadas nesse dia, no dito dia de Todos os Santos, no dito dia All Hallows Day, portanto, All Hallows Eve, ok? O que é que acontece? Acontece que, de tal forma foi que ainda hoje o tema associado ao Halloween são as bruxas. Daí está explicado, e vocês agora perceberem um pouco mais o porquê das bruxas. As bruxas, infelizmente, vêm dessa cultura, desse passado menos bom que a Igreja Católica teve em relação à Inquisição. E como eu estava a dizer, daí ser tão importante o simbolismo das bruxas no Halloween.
Outro tema que eu também quero falar, porque está muito ligado ao Halloween, é o dito doçura ou travessura, não é? Portanto, quando as crianças vão bater à porta, e muitas vezes na América e em Inglaterra têm o costume de dizer trick or treat, não é? Portanto, dá-me o doce ou eu faço-te uma travessura. De onde é que vem isso, não é? Porque não é por acaso, pessoal, não é nada disto, é por acaso. Isto também tem a ver não com o povo celta, mas sim, lá está, direcionado mesmo com os cristãos. Porquê? Porque nessa época que os cristãos trouxeram então essa festividade e usaram a abóbora e houve aquela vertente toda da Inquisição com as bruxas, junto com isso tudo, o que se passou foi que os cristãos começaram a pedir às crianças, portanto às crianças cristãs, que fossem bater de porta em porta e em troca do chamado bolinho das almas, que era um doce que as pessoas faziam nessa época, para festejar a época de Todos os Santos, em troca desse bolinho da alma, as crianças abençoavam os entes queridos que já tinham partido dessas pessoas. A Igreja Católica pedia às crianças que fizessem isso. A criança aqui como simbolismo da pureza, ir bater nas portas, pedir bolinho das almas, e em troca do bolinho das almas ela ia abençoar, portanto, ia fazer com que as almas dos que já tinham partido dessas pessoas fossem para a luz. E lá está. Também com o passar dos anos, deixou de ser o bolinho das almas e passou a ser doces, passou a ser chocolates, biscoitinhos à mesma, e lá está, houve estas modificações todas, mas não é o por acaso do bater à porta e do doçura ou travessura. Porquê? Porque isso remete a essa face, embora a gente tenha adaptado depois o travessura, ou seja, a pessoa que não desse os doces levava com uma travessura. Do mesmo modo que na altura dos cristãos, nessa época, as crianças que batiam à porta e pediam para dar os bolinhos das almas, caso a pessoa não quisesse dar nenhum bolinho das almas a essa criança, o que ficava implícito naquela altura era que a alma desses entes queridos, dessas pessoas que não queriam dar o bolinho, não ia partir para a luz e ficar agarrada à terra. Portanto, as pessoas sentiam-se quase na obrigação, digamos assim, de ter de dar o bolinho das almas à criança para que os seus entes queridos pudessem ir a caminho da luz, para que pudessem ser abençoados. E daí veio o doce ou travessura. Portanto, como vocês estão a ver, isto remonta a muitos séculos atrás e as coisas que se passaram vêm hoje em dia ser vistas de uma forma completamente diferente e ser fechada até de uma forma completamente diferente. Quem olha para o Halloween e associa apenas ao Dia das Bruxas, acaba por não pensar que há isto tudo para trás. Embora vocês vejam bem, uma vez mais eu tenho de falar sobre isto, a temática do Dia das Bruxas. Porquê? Porque era nesse dia que eram queimadas realmente as bruxas. Eles queimavam realmente essas mulheres nesse dia e vejam bem que o nome passou sempre, todas as gerações, todos os séculos, até aos nossos dias de hoje. Como será daqui a mais uns séculos, não sei dizer, se vai continuar a chamar o Halloween ou vai ter outro ou não, mas provavelmente, como eu estava a dizer, se calhar até vai haver algumas modificações no nome e se calhar até na celebração, porque isto é mesmo assim, de geração para geração, de século para século, algumas coisas vão acontecendo, embora eu acho que as bases do Halloween vão permanecer sempre as mesmas, que são as verdadeiras bases, digamos assim. E é isso, pessoal. É tudo o que eu tenho a fazer a vocês do Halloween. Eu espero que tenha conseguido expressar-me de uma forma clara, porque também não é fácil. Espero que tenha conseguido abordar os conteúdos mais importantes aqui da festividade, digamos assim, da Dia das Bruxas e do Halloween. E muito mais importante qualquer coisa, espero que vocês tenham gostado, que este vídeo não tenha ficado demasiado secante, deixei passar o termo, porque eu tentei aliviar assim um pouco e resumir um assunto enormíssimo, porque é mesmo muito grande. Se vocês forem pesquisar, por vocês vão ver a quantidade de coisas que aparecem em relação a isso. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho, como faço sempre. Mais uma vez, muito satisfeita de ser o meu videozinho de interação com as minhas queridas amigas do meu coração, e elas sabem. É nós, meninas, como diz a nossa Celinha. E é isso, amores. A seguir a verem o vídeo, passem lá a ver então o que é que cada menina decidiu fazer em relação a este tema. E espero que vocês tenham gostado muito. Beijão muito grande para vocês. E toca a fechar esse Halloween, pessoal. Mas desta vez um Halloween assim alegre. Nada a pensar como um Halloween antigo. Portanto, espero que vocês festejem com as pessoas que vocês mais gostem e que corra tudo bem. Tchau!